Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos juntos para mais um café espiritual, seguindo a nossa sequência do livro de Esther, nossa série dessa semana. Agradeço aos irmãos que mandaram o seu carinho, enviaram pela data do meu aniversário ontem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um por tanto carinho. Vamos então hoje falar sobre decreto de vida. Sim, queridos, o livro de Esther, capítulo 8, verso 16 diz: Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Nós vamos lembrar então e fazer uma pequena lembrança aqui de tudo o que está acontecendo nesse contexto. Naqueles dias, então, o rei Assuero, ele dá à rainha Esther ele estende, né, o seu cetro, e Esther então pede ao rei que seja revogado o decreto de extermínio, de morte. Mas naquele tempo a lei, ela era maior do que o rei, e o rei não podia simplesmente anular um decreto. Ele não podia revogar um decreto onde ele já havia colocado o seu selo real. Mas o que fazer então? Então o rei Assuero, ele permite que a rainha Esther e que Mardoqueu possam fazer um novo decreto. E esse decreto, então, ele teria, então, o conteúdo de dar aos judeus a defesa, dar aos judeus que se defendessem de todos aqueles que os odiavam, né? E queriam a sua morte, queriam exterminá-los, né? Lembrando que isso tudo foi por intermédio de Amã, que arquitetou esse plano diabólico para exterminar todos os judeus. Então, Mardoqueu sai da presença do rei com honras, com vestes reais, com coroa, com a capa, e ele sai para que seja anunciado em toda a província, em todas as cidades daquela província, que haveria então esse decreto que permitiria que eles se defendessem por ordem do rei. Então todos os judeus nas suas cidades, nas suas províncias, se ajuntariam para se defender daqueles que procuravam o seu mal. E ninguém poderia lhes resistir, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos que estavam contra eles. Está lá no capítulo 9, versículo 2, 3. Então, queridos, tudo aquilo que é arquitetado contra nós, Deus, o Senhor, Ele está sempre cuidando de nós. Ele dá ordem ao nosso respeito. O salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque nós vemos o povo com morte, né, batendo a sua porta, mas Deus, Ele transforma. Nada é fácil, mas a presença de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus estão sempre sobre cada um daqueles que o amam, que o temem, que o buscam. A palavra do Senhor diz em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, que coisa linda nós vermos o agir de Deus em meio a essas foge a palavra, vocês já estão acostumados comigo, né? As palavras às vezes fogem da minha mente, mas a gente as encontra novamente. Então eles estão aspirando, né? Essas ameaças de morte, achei a palavra, essas ameaças de morte. Então, queridos, é muito lindo nós vermos o agir de Deus. Então, quando Esther disse: bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã,
que façam amanhã conforme o mandado de hoje, né? E então pendurado à forca os filhos de Amã. Ou seja, tudo aquilo que Amã ele intentou contra Ester, contra Mardoqueu, contra o povo judeu, na verdade se voltou contra ele, né? Tudo aquilo que ele arquitetou para o povo que nada havia feito para ele, né? Mas ele odiava gratuitamente. Então, queridos, Deus cuidando do seu povo. E aí os judeus, então, eles se ajuntaram e eles, então, se defenderam. E algo muito interessante que está aqui no capítulo 9, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Me perdi aqui no versículo, queridos, mas a palavra do Senhor vai declarar aqui para nós que eles se defendem, mas eles não tocam nos despojos. E o que eram os despojos, queridos? Nada mais eram do que os espólios, nada mais eram do que aquilo que ficava, né, do inimigo, né, que foi derrotado. Então, era normal, quando o inimigo era derrotado, haver então o saque, né, dos seus bens, dos seus pertences, mas eles não fizeram isso. Eles não tocaram nos despojos, diz a palavra do Senhor. Isso é algo interessante, né? Eles só queriam se defender, ao contrário do que Mardoqueu queria, porque o decreto que ele havia, né, instigado o rei era que, além da morte, todos os despojos dos judeus fossem apropriados por eles, mas eles não fizeram o mesmo. Eles não pagaram esse mal com mal. Eles apenas se defenderam para que não fossem exterminados, para que não fossem mortos. Então a palavra do Senhor diz que depois dessa vitória, eles iriam comemorar, celebrar os dias de festas de Purim. E aí, eu deixo para amanhã nós falarmos sobre essa festa que tem curiosidades, que tem coisas muito interessantes que falam ao nosso coração. E até hoje, os judeus ortodoxos, né, eles comemoram, eles celebram a festa de Purim, porque isso ficou como memorial para que eles pudessem lembrar, diz a palavra do Senhor, de geração em geração, versículo 28. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então eles iriam comemorar, eles iriam celebrar essa grande libertação, essa grande salvação que o Senhor deu. Romanos 8:1, o apóstolo Paulo vai declarar: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O decreto de morte foi revertido. O povo que chorava, agora, queridos, estaria celebrando. Quando Deus entra, queridos, na história da nossa vida, o cenário vai mudar. Acredite nisso nessa noite, tarde, manhã. Acredite nisso nesse dia, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. O Senhor, ele tem zelo para com os seus filhos, para com todos aqueles que creem nele. Em Jesus, todos os decretos de condenação já estão anulados. Aleluia! Então, queridos, que você possa crer nesse dia de hoje, assim como os judeus venceram seus inimigos, assim como foi instituída a festa de Purim como memorial de livramento, nós cremos que através de Jesus houve a maior reversão da história, houve o maior decreto
decreto de vida, porque o Senhor diz que nos dá vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Então, queridos, pode preparar-se, porque o que parece ser derrota vai se tornar o dia de celebração da vitória do Senhor. Eu creio assim. E você? Que você possa crer nisso nesse dia de hoje. Todo decreto de morte sobre a nossa casa, nossa família, já foi vencido pela cruz de Cristo naquele Calvário. Nós temos uma vida e uma vida eterna com o nosso Deus. O povo que antes chorava, agora estaria celebrando o Purim. Então, queridos, aquela ameaça de morte se transformou em dança. A sentença, o decreto de Amã foi quebrado e a vergonha deu lugar à honra. O Purim, queridos, ele vai nascer como um memorial de que Deus nunca, jamais abandona o seu povo. Você crê nisso nesse dia de hoje? Então não permita que o medo fale mais alto do que as promessas de Deus. O inimigo sempre vai tentar nos intimidar, vai tentar jogar coisas em nossa mente. Eu sou como você, mas aqueles que permanecem no Senhor, eles vão ver as mãos de Deus em seu favor. Então, vamos fazer um desafio de fé hoje? Escreve, ou coloca nos comentários, ou escreve só para você, faça como você achar melhor. Mas escreve hoje 3 promessas da Bíblia para que você possa declarar sobre a sua vida, declarar sobre a sua casa, declarar sobre o seu lar, e que você tome posse, declare a palavra, declare as promessas de Deus em oração. E eu creio que Deus estará ouvindo o seu clamor. Amém? Eu creio assim. E você? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer pelo dia, agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Agradecer, Senhor, porque em ti, Senhor, em ti há livramentos, Senhor. Em ti, Senhor Jesus, há libertação. Em ti há salvação, Pai. E nós queremos declarar que nesse dia a nossa casa, Senhor, ela viva dias de honra, a nossa casa viva dias de alegria, a nossa casa viva dias de libertação, de salvação. Assim, Senhor, nós cremos que Jesus Cristo anulou todo escrito de dívida que era contra nós, pois a tua palavra declara que em Cristo já não há condenação. Para os que estão em ti, Senhor, existe uma nova vida. Assim nós cremos, assim nós declaramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus continue ministrando ao seu coração nesse dia. Persevere, esteja sempre na presença do Senhor. E amanhã nós temos então o nosso encontro e vamos falar, então, encerrando essa série de Esther, e vamos falar sobre essa celebração do Purim. Esteja com sua Bíblia nas mãos, porque assim que deve ser feito, né? Bíblia nas mãos, coração quebrantado diante do Senhor, para meditar na palavra poderosa do nosso Deus. Domingo, pela manhã, na Kingdom Niterói, 9 horas EBD, 10 horas culto ao Senhor, e à noite, às 18h30, culto ao Senhor e Escola Bíblica Dominical, 8 horas oração, 9 horas Escola Bíblica Dominical e o culto ao Senhor às 18h30 com o pastor Ney Belas de Iguaba Grande. Estaremos todos juntos celebrando e glorificando o nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Deixe aí o seu like, faça o seu comentário e até amanhã. Amanhã eu espero você
no nosso café espiritual. Um beijo no seu coração. Shalom Adonai.